Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, que é a utilização de data tables para manipulação, armazenamento e processamento de dados utilizando R. A gente pode enxergar data tables como uma versão aprimorada das data frames que a gente já viu aqui no nosso canal, onde nós somos capazes de executar e combinar diferentes tipos de operações de uma maneira muito mais eficiente. As data tables, elas vão possibilitar que a gente utilize estruturas de busca, estruturas de agregação que às vezes são similares ao que a gente vê, por exemplo, em SQL e em outros tipos de bancos de dados, o que permite um processamento muito mais rápido. Além disso, existem algumas características bem peculiares que a gente vai ver ao longo do vídeo, ok? Antes de eu começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de deixar o like no vídeo, se inscreverem no canal, indicar o canal para amigos que tenham interesse em aprender a R, aprender a programação utilizando o R. Muito obrigado a todos pelas respostas nos vídeos anteriores. E vamos começar aqui então. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para utilizar data tables no R é carregar o pacote data table. Então a gente vai usar library data.table, esse aqui é o pacote, ok? Caso você não tenha o pacote data table, install.packages, ok? Tem um errinho de digitação aqui, install.packages data.table. Eu já tenho, não vou instalar, mas caso vocês precisem instalar, é só executar o comando install.packages, ok? Então, qual que é a primeira diferença entre data tables e data frames? A primeira diferença que a gente poderia colocar é a estrutura da sintaxe, de como a gente representa as posições dentro da data table. Vamos chamar data table como DT. Só um detalhe, pessoal, os exemplos que eu vou estar usando nesse vídeo, eles são do tutorial do próprio pacote. Eu vou deixar aqui na descrição um link para a página desse tutorial do pacote Data Table, onde existe o passo a passo para a utilização básica, ok? Então, a sintaxe básica, a gente poderia colocar como DT, I, J e BY, ok? Onde I é a posição onde nós iremos fazer toda a parte de subset e de filtragem em relação às linhas, assim como era lá na data frame, ok? J seria para as colunas, como a gente viu também de maneira similar. A gente vai ver que existem formas diferentes de se trabalhar com as linhas e com as colunas no data table, mas I e J, as duas primeiras posições, também se correspondem às linhas e às colunas. E a gente tem esse último argumento que seria o by. Esse argumento by, ele é utilizado para que a gente possa agrupar as colunas de maneira com que a gente consiga especificar lista de colunas, vetores, expressões, de forma a combinar e fazer essa parte de processamento de dados da data table muito mais poderosa, muito mais robusta, ok? E a gente vai ver como utilizar esse argumento by também. Um detalhe é que esse vídeo ele vai ser dividido em 2 ou 3 partes, ainda estou decidindo se a segunda parte vai ser dividida em uma terceira ou não. Nesta primeira a gente vai ver a utilização geral dos comandos, na segunda seria a parte de agrupamento, onde sim a gente entraria na utilização do by, e a terceira, ou até mesmo dentro da segunda, seria a parte de joins, a parte de merges de tabela utilizando o data table, que é uma parte extremamente importante desse pacote, muito útil e que ganha em eficiência de outras formas de join e de merge que são disponíveis de uma forma que eu considero muito mais eficiente, ok? Então vamos começar.
A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai utilizar a mesma base de dados que eles utilizam nesse tutorial do Data Table, que é chamada de New York Flights 14, que ela é obtida através do pacote Flights, que é um pacote no R também. E o que ele vai estar mostrando para a gente vai ser os tempos de voo reportados na cidade de Nova York no ano de 2014. Então a gente tem atrasos, origem, destino, distância percorrida no voo. Então é um conjunto de dados bem interessante, ok? A gente não tem essa base de dados, acredito que ninguém tenha ela, ok? Eu vou deixar o link dela para download aqui na descrição, mas a gente vai fazer esse download diretamente no R, ok? A gente vai criar uma variável chamada de flights, ok? Variável chamada de flights, e a gente vai usar a primeira função do pacote Data Table, que é a função fRead. Ok, a gente tem lá para ler data frames, a gente tem a read.table e outras opções para importar tabelas no R. Aqui a gente está usando a fRead, que ela vai importar um objeto, um arquivo de texto CSV, ou que seja, ou até mesmo um link, como a gente vai utilizar aqui agora, e já vai criar automaticamente uma data table, ok? Então eu estou aqui copiando e colando o link dessa nossa tabela com os dados de voo em Nova York em 2014, ok? Só lembrando, antes de executar fRead, o que a gente precisa fazer? Dar library no pacote. Então a gente carrega o pacote e agora eu tenho acesso à função. Então agora já concluiu o download, vocês viram que é super rápido, e aqui em data eu tenho 11 variáveis e cerca de 250 mil linhas, então é uma tabela muito grande. Então, como eu já havia dito, Data Table é extremamente útil em situações onde você está trabalhando com um grande volume de dados. Ela vai ter uma performance muito superior em questão de tempo de processamento quando comparado com uma data frame, ok? Então vamos lá, começando do básico da Data Table. Então, como eu falei, Data Table ela poderia ser considerada como uma versão aprimorada de uma Data Frame, ok? Por quê? Porque a gente vai ter alguns critérios que vão tornar esse processamento muito mais simples. A gente tem que notar algumas coisas na data Table. Por exemplo, eu vou executar aqui o flights. Rodei teoricamente as 250 mil linhas sem fazer filtro nem nada, sem mostrar para vocês head nem nada. Então eu deveria ter printado tudo ou atingido o limite de linhas printáveis no R. Só que vocês viram que isso já não aconteceu. Isso é uma das diferenças que eu vou entrar em detalhe. Então o que acontece? Talvez a primeira grande diferença da Data Table é que toda vez que a gente tiver uma coluna com caracteres, por exemplo aqui o carrier ou a origem, isso nunca vai ser convertido para fator como default, ok? Em versões mais antigas do Data Table, do Data Frame, eu acho que, não sei se nas novas já mudou, mas isso seria convertido para fator, como também era default até na versão antiga do R, se eu não me engano, converter caracteres para fatores, ok? Além disso, vocês vão reparar que aqui o número das linhas, eles são sempre printados com 1 e esses 2 pontos, ok? Para deixar claro onde existe o início das colunas e as linhas. Além disso, Data Table não tem nome de linhas, ok? Não tem nome de linhas de forma alguma. Isso por quê? Porque Data Table utiliza um conceito de chaves, que a gente vai ver lá na parte de subset, de agrupamento. Ele usa esse conceito de chaves e vai permitir com que a gente faça ordenamentos e filtros de maneira muito mais eficiente. Então, quando a gente vai conversando, por exemplo, de tabelas com 10 linhas em uma data table e uma data frame, a diferença não vai ser muito gritante, mas quando a gente passa por uma escala de centenas de milhares, aí sim, ordenar pode ser uma tarefa muito custosa computacionalmente. E a utilização dessas chaves
é o que vai permitir, uma das coisas que vão permitir essa maior eficiência da data table, ok? Então vamos lá, vamos entender como que funciona. Eu já mostrei aqui para vocês DT, J e BY, como funciona. A gente poderia interpretar aqui basicamente I como onde, J selecionar por, ou então seja, quais linhas em quais colunas, e by atualizar um grupo por, ou seja, uma função ou outro tipo de argumento. Lembrando que, como eu havia dito, se você é familiar a SQL, você vai conseguir notar uma similaridade bem grande dessa estrutura, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender como que funcionaria uma data table onde a gente estaria filtrando por mês e aeroporto de origem. Esses nossos voos. Ah, só um detalhe, eu esqueci de comentar. Como eu falei, eu pedi para printar todas as linhas. E o que aconteceu aqui, na verdade, é o seguinte. Quando a gente atinge o limite de linhas a serem printadas aqui, se eu não me engano, no Data Table, esse limite é 100 linhas a serem printadas, o que ele faz automaticamente é mostrar aqui as 5 primeiras e as 5 últimas. Então a gente vai ter esse tracinho aqui e a gente tem exatamente as 5 primeiras e 5 últimas linhas da nossa tabela, ok? Então esse também é um comportamento normal do Data Table. Então vamos lá, vamos filtrar por mês e aeroporto de origem esses voos. Então vamos criar uma variável chamada ANS aqui, onde a gente vai colocar flights, que é a nossa data table. Nós vamos selecionar a coluna origem, ok? E ela vai ser igual a JFK. Vou procurar os voos que tiveram como partida JFK. E eu vou colocar aqui o mês igual a 6, ok? Seguindo como é feito lá no tutorial, vou colocar aqui o 6L. 6L, esse L na frente do 6 é só um caractere que vai forçar que a gente está usando um íntegro aqui. Então 6, realmente, valor 6. Então, eu vou filtrar. Vamos checar a dimensão de ANS. Eu tenho agora 8.422 voos. Vamos checar ANS. Eu vou ter somente voos de origem em AFK e que o meu mês ele seja igual a 6, ok? Então tem esses 8.000 voos aqui, perfeito? Então, qual que é outra diferença em relação ao data frame? Não sei se vocês repararam, eu não precisei colocar aspas entre o nome das minhas colunas. Por quê? Porque Data Table consegue interpretar o nome da coluna como uma variável já desse meu elemento, desse meu objeto Data Table. Então não precisaria colocar entre aspas, como faria lá na Data Table, ok? E isso é uma diferençazinha entre Data Table e Data Frame, perfeito? Eu poderia fazer outros tipos de filtragem muito semelhantes. Ah, um outro detalhe, coisa importante. Em data frames, a gente precisaria obrigatoriamente botar uma vírgula aqui para falar que a gente está selecionando todas as colunas, ok? Em data table eu não preciso. Eu não coloquei essa vírgula, ele consegue entender que eu estou fazendo a filtragem pelas linhas. Esse é o meu primeiro elemento da minha filtragem. Então, tanto que eu consegui ver aqui pelas dimensões que eu tenho esse número de linhas que corresponde ao meu filtro, mas eu mantive meu número de colunas total, perfeito? Então, eu poderia também fazer filtragens, como a gente fez lá na Data Table, selecionando, por exemplo, só as 2 primeiras linhas, sem problema. As 5 primeiras linhas, também. Isso também funciona, ok? Usando, por exemplo, os índices das linhas. Isso não é nenhum tipo de problema para a Data Table. Eu havia dito que ordenar, dependendo do nosso tamanho, a tabela pode ser uma tarefa
muito mais eficiente usando data table do que data frames. E vamos checar isso então. Vamos tentar ordenar uma data table aqui. Perfeito? A gente está ordenando essa data table e eu vou ordenar ela de uma maneira simples de início. Eu vou criar a variável ANS que a gente viu, vou pegar flights, que é essa nossa data table. Eu vou ordenar, vou usar order pela origem, ok? Eu vou pegar a origem e vou ordenar. E vou jogar dentro de ANS. E vocês viram que até a própria data table demorou um tempinho para fazer isso. Foi meio que rápido, mas demorou um tempinho. Vamos printar ANS aqui, ok? Então tá aqui. ANS origem, eu tenho ordenamento aqui por de ordem crescente aqui. No caso, ordem alfabética. Se eu quiser, por exemplo, ordenar uma coluna de ordem crescente, outra de ordem decrescente, eu posso fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho para frente aqui. O que eu vou tentar fazer aqui agora é comparar essa ordenação aqui, ó, usando uma data table, e contar o tempo que eu vou utilizar, o tempo de sistema, ok? System.time. E vou adicionar o comando, e esse comando vai mostrar para mim o tempo executado, o tempo visto por nós no usuário, o tempo de sistema de processamento e o elapse, que é a soma dos dois, ok? Então eu vi isso com flights. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou criar um flights 2, onde eu vou converter, vou colocar as.dataframe, e vou converter flights, ok? Eu vou jogar em flights 2 e vou fazer exatamente a mesma coisa, só que com flights 2, ok? Executei. Vamos dar um str em flights 2 para a gente verificar se a gente realmente tem uma data frame. Nós temos uma data frame, ok? E vamos usar o system time agora. Perdão. Eu acho que... não. A primeira coisa que acontece é que a gente não pode executar esse ordenamento, como a gente fez, utilizando o nome de origem. Então, essa é a primeira diferença. O que eu teria que fazer seria botar flights 2 e agora sim chamar o operador de dólar e chamar origem. Mas vamos executar aqui novamente, vamos chamar origem, copiar aqui e colar, e vou botar a vírgula, que eu preciso ter a vírgula, e vamos conferir. Engraçado, ele está falando que o objeto flights 2 não foi encontrado. É claro que não foi encontrado, porque eu digitei errado, eu digitei FL. Tem um erro de digitação aqui, pessoal, desculpa. Vamos conferir agora. Olha o tempo, vamos comparar, vou executar aqui para ficar mais clara a comparação. Olha como ordenar utilizando data frame gastou muito mais tempo do que utilizando data table. É uma ordem de grandeza aqui de cerca de 70 vezes mais tempo. E lógico que o nosso exemplo é um exemplo curto, entre aspas, 250 mil linhas. Você consegue imaginar isso quando você estiver realmente trabalhando com Big Data, ou você precisa fazer processo de ordenamento de maneira sistemática? Isso pode consumir muito tempo, então por isso que o Data Table é tão interessante. Mas agora, como eu falei, usando o Data Table, a gente também pode fazer um ordenamento, por exemplo, da nossa tabela, colocando uma coluna em ordem crescente e outra em ordem decrescente, ok? Levando em consideração sempre a hierarquia da primeira coluna. E eu posso fazer isso usando a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, com flights. Estou executando, copiando o mesmo comando. Então eu vou ordenar origem de maneira crescente, mas eu quero o meu destino de maneira decrescente. Como eu faria isso? Eu usaria o sinal de negativo na frente do meu destino.
Nada complexo. Eu só ponho origem e o destino negativo e estou salvando aqui em ANS de novo, ok? E aí agora a gente vai executar ANS e vamos conferir o que está acontecendo. Vamos conferir. A minha origem realmente ela veio como estava antes, em ordem alfabética de A a Z, e aqui já veio de Z a A, começando com XNA, ok? Então eu fiz ordem crescente, ordem decrescente, simplesmente adicionando o sinal de negativo, e eu consigo combinar os dois de modo a ordenar a minha tabela, ok? No meu caso, a data table. Seleção de colunas. Como funciona a seleção de colunas na data table? Okay? Seleção de colunas da data table, ela funciona de uma maneira bem interessante. Vocês vão observar aqui. Se eu salvar em ANS o resultado de flights e eu colocar aqui o nome, por exemplo, esse ARR delay, o tempo de atraso do voo, lembrando que não preciso colocar entre aspas, né? Selecionando então aqui a coluna no índice J, já que eu coloquei a vírgula aqui, já que eu estou querendo falar o segundo índice, eu não vou usar nada no primeiro, eu coloco essa vírgula aqui. Se eu selecionar essa coluna dessa forma, vamos ver o que é a ANS. Aqui eu vou usar o head, vocês vão entender por quê. Eu tenho um vetor, ok? Eu selecionei a coluna e essa coluna virou um vetor. Se eu quisesse ter essa coluna como uma data table, ou seja, uma data table de uma única coluna composta por ARR delay, o que eu teria que fazer seria simplesmente colocar o nome da minha coluna dentro de uma lista. Eu adicionando isso, vamos conferir o output. Eu tenho uma data table com uma coluna, ou seja, desde que as minhas seleções de colunas estejam em uma lista, data table retorna para mim essas colunas como uma data table, ok? O que também poderia ser feito de maneira similar, não utilizando listas, por exemplo, seria a utilização do caractere ponto. Eu poderia usar o ponto e dessa forma agrupar uma ou mais colunas. Então, eu vou fazer aqui da mesma forma, vou copiar e colar para a gente ter os dois comandos. Vou remover a lista, vocês vão poder comparar aí. E vou botar um ponto e colocar array delay entre esses pontos. Eu vou chamar de ANS2 aqui, ok? Vamos comparar? Mesma coisa, eu tenho o mesmo output. Eu tenho uma data table formada por uma coluna onde eu tenho array delay aqui, ok? Eu poderia selecionar outra coluna, por exemplo, eu poderia selecionar mês, array delay e mês, dentro do ponto, e funcionaria da mesma forma, eu estaria fazendo o subset dessa minha data table por diferentes colunas, perfeito? Além disso, o que eu posso fazer em data table que é extremamente útil é selecionar colunas e já mudar o nome. Então isso é muito interessante. Então já faço a seleção alterando o nome no meu output. Vamos supor que eu selecionei essa coluna e quero chamar de outra coisa na nova data table que eu estou criando. Então vamos criar aqui a ANS novamente, flights, perfeito. Eu vou colocar aqui vírgula, já que eu quero todas as linhas, ponto, para concatenar e transformar isso em uma data table no output. Eu vou colocar o nome da minha nova coluna agora. Eu estou selecionando array delay. Eu vou chamar de delay ARR. Ou seja, só invertir a ordem ali. Agora sim eu vou botar ARR delay. Perfeito? E aqui eu poderia selecionar uma outra, que é o arrival delay, que é esse primeiro que eu selecionei, e o departure delay, o delay na partida, que aí é o dep underline delay. Mas eu quero fazer o mesmo padrão, eu vou inverter delay underline dep e eu coloco igual aqui, perfeito? Então, presta atenção no que eu estou fazendo. Eu estou selecionando a arrival delay e departure delay
e estou criando duas tabelas, duas colunas, que é o delay arrival, delay departure. Isso de flights. Então vamos aqui, ANS, head de ANS, e eu tenho delay arrival, delay departure. Os dois já selecionados na minha tabela flights e com o nome já alterado. De maneira muito simples, em uma única linha de comando. Provavelmente fazendo isso com data frames, a gente precisa de pelo menos duas, ok? Outra coisa interessante que a gente pode fazer com data tables usando o índice J, usando o J da sintaxe do data table, seria computar valores ou usar até mesmo funções ali. Então, por exemplo, vamos checar quantos voos tiveram atraso, qualquer tipo de atraso durante a viagem. Então vamos salvar aqui a ANS, perfeito. A gente está criando essa variável ANS para tudo. Vamos chamar flights, que é a nossa data table. A gente quer todas as linhas e a gente quer identificar os atrasos, ok? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar array delay. Então a gente vai colocar sum. Coloquei outro parêntese porque agora eu vou pegar array delay mais departure delay. Eu quero conferir quantos, então, ou seja, eu estou somando quantos o somatório do meu atraso e do meu departure ele é menor do que zero. Meu atraso da minha chegada e na minha partida ele é menor do que zero. Então eu estou somando e estou conferindo então quantos eu tenho com esse atraso total menor do que zero, ok? Vamos conferir o que eu tenho em ANS. Eu tenho 141.814, então, ou seja, 141.814 voos tiveram o total somatório de arrival e departure delay, atraso de chegada e de partida menores do que zero, ok? Isso tudo utilizando sum, então, ou seja, utilizando uma função para fazer o somatório das colunas já disponíveis na minha data table. Isso não seria possível numa data frame pelo fato da gente ter que trabalhar com os caracteres dentro utilizando o símbolo de dólar e também pela questão da indexação nas data frames. Isso fica muito simples de ser feito aqui numa data table, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, por exemplo, utilizando data tables, são operações até mesmo mais complexas. Por exemplo, a gente poderia tentar calcular médias de algumas colunas, ok? Vamos tentar, por exemplo, calcular a média de atraso para partida e chegada. Isso poderia ser feito de uma maneira muito simples. E para ser ainda mais complexo, em um determinado aeroporto, em um determinado mês. Então vamos lá, vamos criar ANS e vamos chamar flights. O que a gente vai querer fazer aqui agora? A gente vai querer calcular a média de atraso, chegada e partida no aeroporto JFK no mês 6. Como nós faremos isso? Primeiramente, nós iremos filtrar os recordes que são de partida do JFK e onde o voo aconteceu no mês 6. Aqui ficou faltando um sinal de igual, pessoal, tem que ser dois sinais de iguais, assim como nas data frames. Agora eu vou selecionar as colunas que eu vou querer criar nessa minha nova data table, mas eu falei, eu quero as médias, então eu vou criar uma coluna correspondente à minha média do meu atraso de arrival, ok? E essa média, ela vai receber o quê? Ela vai receber a média de arrival delay, perfeito? Média de arrival delay. Aqui dentro agora eu vou criar uma média do
departure delay, que vai ser a minha média de dep delay. Só revisando, eu estou selecionando as linhas que são iguais a JFK em origem e 6 em month. Estou criando nesse meu output duas colunas M arrival, M departure, que estão recebendo a média dos meus atrasos de chegada e dos meus atrasos de partida. Como output eu vou ter uma data table com duas colunas, a média de arrival, a média de departure, dos atrasos respectivos, ok? Isso é muito útil. Faz com que a gente consiga fazer essa filtragem de uma maneira muito rápida e ter o resultado, novamente, em uma linha. Perfeito? Eu poderia também, por exemplo, querer calcular o número de observações. Número de observações para uma determinada que atende um determinado critério que eu estou colocando. Poderia usar, de novo aqui, a ANS, flights. Vou copiar aqui. Quero saber o número de voos que saíram de JFK no mês 6, ok? Vou colocar isso, estou filtrando voos de partida de JFK no mês 6, e eu simplesmente vou pegar aqui length, que vai me dar um número de observações de uma coluna qualquer, destino. Vamos colocar destino. Então, eu estou contando o número de observações nessa minha coluna de destino que atendem esse meu filtro, ANS. Aqui eu tenho exatamente o número de voos, 8.422, perfeito? Existe uma variável no data table, que é uma variável que a gente chama de built-in, que é uma variável especial, que ela já é interpretável pelo próprio pacote, que dá esse mesmo resultado do length para a gente, que poderia ser utilizado aqui, que por exemplo é a .n. Ela é muito útil quando a gente vai combinar mais para frente, no próximo vídeo, com o grupamento by da sintaxe do data table. Mas ele aqui, o que ele vai te dar é exatamente o mesmo retorno, tá vendo? Ele vai me dar um número de observações. Então eu estou pedindo aqui, o número de observações que atendem a esse meu filtro. Então .n é essa variável especial, ok? O que eu poderia fazer também é fazer filtragens muito similares na data frame, o que eu faço na data frame. Por exemplo, existe como a gente selecionar na data frame um grupo de colunas através da criação de um vetor que recebe esse nome, nome de colunas. Por exemplo, vamos criar aqui select calls, e eu vou colocar aqui como esse select calls um vetor onde eu tenho o meu arrival delay, o meu departure delay, ok? Então eu tenho aqui um vetor com dois objetos. Se eu fizesse isso lá em flights 2 e eu colocar as minhas colunas, eu consigo selecionar, tá vendo? Exatamente só essas duas. Perfeito? Se eu fizer isso aqui eu consigo selecionar só essas duas. Se eu fizer isso no data table, não vai ser possível em primeiro momento. O que eu posso fazer no data table? Eu posso usar flights, que aqui sim, flights é a minha data table, e eu chamo os nomes, eu não crio o vetor. Eu poderia fazer dessa forma, ok? Eu não crio ali o vetor com os objetos e vai funcionar da mesma forma. Tenho só as duas colunas aqui. Mas se por algum motivo precisar utilizar o vetor, pode ser pela sua estratégia de programação, para tomada de decisão ali na hora de estruturar seu código, você precisa ter essa coluna com os vetores. Eu posso utilizar, só que para isso eu vou utilizar o caractere 2 pontos antes de select calls, que vai me dar o mesmo resultado. Por que os 2 pontos? Quem está acostumado com a programação no ambiente Unix talvez vai entender isso de uma maneira mais simples.
Porque o que eu estou fazendo aqui é exatamente como eu faria lá no terminal do Unix. Eu estou falando 2 pontos para olhar na estrutura de organização anterior. Qual é a estrutura de organização anterior no meu data frame? As variáveis globais. Então, o que eu estou fazendo aqui é pedindo avalie nas variáveis globais, select columns e pegue o que vai estar inserido nessa select columns. Ou seja, se eu quiser referenciar nomes de colunas na data table utilizando vetores, eu preciso olhar nas minhas variáveis globais e eu faço isso por meio dos 2 pontos. Perfeito? O que eu poderia também fazer é adicionar um outro argumento aqui lá no meu by, que aí vai ser a nossa primeira utilização do by. Se eu não quiser usar os 2 pontos, eu poderia selecionar select columns aqui. E lá onde seria meu by, eu vou usar o if igual a falso. Se eu usar o if igual a falso, eu consigo selecionar exatamente os valores dentro de select columns. Por quê? Porque utilizando a função if, ele vai permitir com que eu interprete select columns como uma variável, ok? Diferentemente do padrão convencional. O if, por exemplo, lá em DataFrame, você pode usar ele para fazer subsets de tabelas. Então, de maneira diferente, eu poderia fazer, por exemplo, flights 2, usando uma data frame como exemplo. O if flights 2, eu vou colocar month igual a 6, todas as colunas. E eu consigo fazer esse filtro aqui, ó, todos os meses são iguais a 6. O que ele está fazendo? O if está me possibilitando interpretar month como um vetor, uma variável. Eu não estou precisando colocar entre parênteses. Então, ou seja, o que eu estou fazendo aqui em data table é exatamente fechar, cancelar esse tipo de interpretação da variável no índice J e assim ler ela como um vetor com os nomes das colunas. Perfeito? Então, com isso, a gente vai fechar essa primeira parte de utilização básica de data tables. Eu não vou estender muito mais ainda o vídeo, porque eu acredito que agora, uma vez que a gente conseguiu ver toda essa parte inicial de como funcionam os índices, se a gente parar agora e começar um outro vídeo sobre a parte de agregamento e de utilização de funções no grupamento by, vai ser muito mais útil para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, indicar o canal para mais pessoas. Por favor, também utilize os comentários para tirar dúvidas, sugestões, sugerir novos tópicos, fazer qualquer tipo de crítica, são sempre muito bem-vindas. Um abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!